né, para trazer a mensagem do Senhor, a mensagem, a sua terceira carta. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma noite, trazendo a mensagem do Senhor, trazendo a mensagem escrita pelo apóstolo João, ele sendo ali impactado pelo Espírito Santo em trazer essa palavra, a qual ele levou para aquela igreja que estava na região da Ásia Menor, a região que hoje é a Turquia, que hoje está entre a Europa e a Ásia, que está ali no Oriente Médio. Ou seja, João foi usado tremendamente já no fim do seu ministério para trazer essa palavra. Então vamos ver essa palavra que está escrita no capítulo 3 da primeira epístola de João, do verso 1 ao 3. Primeira epístola de João, do capítulo 3, do verso 1 ao 3. Leiamos, queridos e amados. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, não somos só chamados, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, verso 2: agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia! Sabemos que porque haveremos de vê-lo como ele é. Verso 3: e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pai, em nome de Jesus, louvamos, Senhor, ao teu nome, a tua graça. Engrandecemos ao teu nome, Pai, e te pedimos que o Espírito Santo, Pai, venha nos convencer cada vez mais, mediante a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja poderosa para nos transformar. Em nome de Jesus, é assim que te oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos e amados, o tema de hoje é a graça de ser filho de Deus. O apóstolo João, ele estava em Éfeso, ou na Ásia Menor, quando ele escreve essa carta. Essa primeira carta de João foi escrita no ano de 90 depois de Cristo. Essa carta ela foi escrita após o seu evangelho, após o evangelho de João, e ela foi escrita antes do livro de Apocalipse. João já estava no fim de seu ministério. Ele era pastor, ele era presbítero na igreja em Éfeso. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, descreve esse fato. E esta carta ela foi escrita para todos os cristãos da Ásia Menor, como eu tenho falado, tal como a carta dos Efésios, ou seja, era uma carta circular para toda aquela região. E o propósito dessa carta, queridos, é proteger os cristãos dos falsos ensinos, dos falsos mestres, do gnosticismo que havia naquela época. Então, e também era cuidar do bem-estar deles. Esse é o propósito dessa carta. E já no capítulo 3, o apóstolo João, ele vai descrever as características dos filhos de Deus, as características daqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, queridos, isso é um tema bem prático para nós hoje. Isso é um tema bem atual, para que nós venhamos a entender e a praticar a palavra, as promessas de Deus sobre nossas vidas. E esse texto ele destaca 3 verdades sobre os filhos de Deus, aqueles que foram gerados pelo Pai, aqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. E a primeira verdade que nós entendemos aqui nesse texto é o amor de Deus sobre os seus filhos. E esse amor, essa graça, ela é descrita aqui no verso 1. Então vamos ler mais uma vez o verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Como pode o mundo nos conhecer se eles não conhecem a Deus? Se eles estão cegos, estão perdidos. Porque os filhos de Deus, eles são a imagem e a semelhança de Cristo. Então, para conhecer os filhos de Deus, tem que primeiro conhecer o próprio Deus. Mas esse conhecimento, essa intimidade, ela só é por meio do Espírito Santo. Então o apóstolo João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem o grande amor que o Pai tem os concedido para aqueles cristãos e para nós aqui hoje. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo nos ensina e ele trata com a igreja sobre um amor eterno, um amor imenso e sacrificial, um amor incondicional, aquele amor que o Pai planejou antes da fundação do mundo em nossas vidas, que o Filho executou na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia em nosso favor. Nós sendo inimigos de Deus, Deus manda o seu único Filho para nos salvar da eternidade do inferno e, além do mais, nos dá vida eterna e nos dará um corpo glorificado. E o Espírito Santo aperfeiçoou esse plano que foi executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos aperfeiçoando e nos tornando uma nova criatura todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo nos capacita. Mas essa capacitação é através de uma intimidade com o Senhor, é através de um relacionamento com o Senhor, é através da suficiência que nós temos que ter em Jesus Cristo. É através dos nossos louvores ao Senhor, é através de nossas orações ao Senhor, é quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos. E o Espírito Santo é Ele que nos convence para nos deixar como os verdadeiros filhos de Deus, como seus filhos amados. Então, queridos, o amor do Pai ele é gracioso, ele é misericordioso. Esse amor de Deus é um fato, não é um jargão, porque todo mundo fala que é filho de Deus, mas só são filhos de Deus aqueles que vivem por meio da palavra de Deus. Pois filhos de Deus não é um título, não é um jargão crentez, mas são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que vivem novidade de vida. É isso que o texto nos fala, é essa graça que o Jesus derramou, é essa esperança que o Senhor nos dá. E assim, mediante a fé, queridos, fomos gerados e adotados como filhos de Deus. Isso é graça, queridos, é favor imerecido, como eu tenho falado. Nós não merecíamos, como a irmã Amanda tem louvado. Nós não merecíamos, mas Ele nos salvou, nos regenerou, nos redimiu e nos tornou uma nova criatura. Aleluia. Aleluia, queridos. Só o Senhor pode nos dar uma vida, um novo nascimento. Só o Senhor pode nos dar uma salvação eterna. Isso a religião não pode nos dar, o conhecimento não pode nos dar, mas só o Senhor, pela sua soberania. Por isso, queridos, que é um fato de ser filhos de Deus, não é um jargão. E esse amor é para todos aqueles que nele creem, para aqueles que vivem segundo a fé de Jesus Cristo, para aqueles que morreram para o mundo e vivem para Deus. Então é hora de nós nos avaliarmos, é hora de nós se examinar.
É hora da gente se examinar. Se realmente somos filhos de Deus. Mas eu estou falando isso aqui não é num ato de dúvida, não. É que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque a obra regeneradora, ela é feita pelo Espírito Santo em nossas vidas. A obra salvífica, ela foi feita por Jesus Cristo, pelo plano do Pai. Mas a obra regeneradora é o Espírito Santo que nos capacita. Então, se de fato nós somos filhos de Deus, temos que andarmos em novidade de vida. Temos que ter uma fé que gera obras, não a obra de nós estarmos competindo uns com os outros, mas obras naturalmente e obras essencialmente para que as evidências das nossas vidas se confirmem que nós somos filhos de Deus. E sendo nós antes inimigos de Deus, pecadores, éramos o que, queridos? Quando estávamos no mundo, quando estávamos perdidos, levados por ventos de doutrina, levados pelos ensinos que o diabo ensina, levados pelo espírito do anticristo, aquele que está corrompendo cada vez mais o mundo. Nós éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas agora somos o quê? Somos chamados filhos de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, queridos, louvado seja o nome de Jesus. E preste atenção, queridos, não fomos nós que nos fizemos filhos de Deus. Como eu tenho falado, não foi um título comprado na sociedade. Isso não é um cargo religioso. Mas isso é a graça do Senhor. Nós somos conhecidos no céu, mas na terra somos desconhecidos. Fomos feitos loucura para esse mundo. E por essa razão, o mundo não conhece a Deus. E também não conhece os filhos de Deus. Não somos mais filhos bastardos. Não somos mais filhos indesejáveis. Mas somos filhos abençoados por Deus, filhos planejados, filhos queridos. Nós cremos em Jesus Cristo e os nossos pecados foram perdoados e assim fomos abençoados. É esse o propósito da salvação em Cristo Jesus. É esse o propósito da efetuação do plano na cruz do Calvário. O próprio Deus se fazendo em carne veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelos pecados daqueles que estavam perdidos, pelos nossos pecados, queridos. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Fomos gerados por Jesus Cristo. Queridos, somos um povo eleito de Deus. Somos um povo escolhido por Deus. Isso é um grande amor. Isso é um ato imensurável. Esse amor é incondicional. O Pai que nos deu por meio de Jesus Cristo, nos perdoando e nos redimindo. Esse amor ágape nos traz uma gloriosa esperança. Qual será essa esperança que esse amor nos traz? Esse amor, primeiro, ele nos dá um novo nascimento. E ele nos capacita por meio do Espírito Santo. E além disso, esse amor nos traz uma gloriosa esperança, que é a segunda verdade desse texto aqui, que é a esperança dos filhos de Deus. E o verso 2 descreve isso. O apóstolo João descreve isso bem para aquela igreja. O apóstolo João é tremendamente usado pelo Espírito Santo para falar aos nossos corações. Qual será essa esperança? Então leiamos o verso 2 aqui, queridos. Amados, agora somos filhos de Deus. Não somos mais chamados de filhos de Deus,
mas agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mais uma vez, parte B do texto. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, a nossa maior esperança é essa. Nós estamos sendo e seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Louvado seja o nome de Cristo. E aqui o apóstolo João, ele divide esse verso em duas partes. O que os crentes, o que os cristãos são agora e o que eles irão de ser. Ou seja, ele coloca os cristãos numa situação presente e numa situação futura. Se agora somos filhos de Deus, situação presente, é porque antes nós não éramos, né? Mas agora somos filhos de Deus, pela graça magnífica do nosso Senhor. Antes da nossa conversão não éramos filhos de Deus, éramos apenas criaturas. Não tínhamos uma regeneração, não tínhamos uma fé salvífica, não tínhamos um novo nascimento. Estávamos perdidos nesse mundão, sem Deus e sem esperança. Estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E Paulo descreve muito bem essa situação que estavam a nossa velha criatura. Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Queria pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios, do verso 1. Verso 1. Efésios 2, 1. Leiamos Efésios 2, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Ou seja, nós estávamos mortos, sem poder de reação. Estávamos na sepultura espiritual. Mas o Senhor é soberano. Ele, com a sua força e o seu poder, nos ressuscitou e nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou com Cristo ao terceiro dia. Esse é o plano, esse é o propósito eterno da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, queridos, assim como Deus, assim como Cristo ressuscitou Lázaro, literalmente, Ele nos ressuscitou, nós estando mortos em delitos e pecados, e nos deu uma vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Antes estávamos perdidos nesse mundo, sem Deus e sem promessas, sem esperança, sem vida. Essa era a nossa situação, queridos. A nossa maior satisfação tem que ser na nossa salvação. Tem que ser naquilo que Jesus já fez por nós. A nossa maior satisfação, a maior satisfação dos filhos de Deus, tem que ser na obra magnífica da nossa regeneração, da nossa vida espiritual que Jesus nos deu, nos ressuscitando e nos dando vida eterna. Porque a nossa gratidão não tem que ser em promessas terrenas, em promessas a qual o Senhor não falou pela sua palavra, mas tem que ser naquela promessa que Jesus Cristo prometeu, que Ele voltará para pegar a sua igreja, para buscar a sua igreja, e a sua igreja tem que estar adornada, tem que estar pura e imaculada nesse grande dia. Por isso que nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, aguardando com grande expectativa a sua segunda volta.
Então, querido, nós não fazíamos parte da família de Deus, vivíamos em um orfanato espiritual. Era essa a nossa situação. Vivíamos num orfanato espiritual, sem um pai, sem Deus. Nós nascemos da carne, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas agora o Pai nos adotou e nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus. E o Espírito Santo testifica que agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos gerados por Deus. E por que nós somos filhos de Deus, queridos? Porque todo crente tem que saber porque nós somos filhos de Deus. É porque nós cremos em Jesus Cristo. É porque nós nos arrependemos por meio do Espírito Santo, que fez essa obra magnífica de regeneração em nossas vidas. E também nos deu a santificação e Ele está nos preparando e nos aperfeiçoando cada vez mais. E foi esse sacrifício vicário na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, que fomos incluídos na família de Deus. Queridos, é impossível chegarmos a Deus sem antes chegarmos em Jesus Cristo, sem antes não tivermos o Espírito Santo. É impossível chegarmos a Deus pela religião, pelo ecumenismo. Só conseguimos chegar a Deus pelo Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora nós somos o quê? Herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, não tenham dúvidas que você é um filho de Deus. Se você se arrependeu, se você creu em Jesus Cristo, você é um filho de Deus. E Ele está tornando você uma nova criatura. Peça ao Senhor, peça misericórdia, que Ele transformará você. Isso é graça, queridos. Essa transformação só vem pela graça do Senhor. Temos que confessar, temos que pedir a ajuda do Senhor. E a nossa maior e gloriosa esperança é sermos semelhantes a Cristo. E não só sermos semelhantes a Cristo, é que nós veremos como Ele é. Nós estaremos presentes naquele grande dia. Naquele dia, o qual o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar para morar eternamente com Ele, na cidade celestial. Louvado seja o nome de Deus. E essa gloriosa esperança, queridos e amados, o verso 2 aqui na parte B descreve. O que é que o verso 2 aqui descreve? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, como haveremos de vê-lo como Ele é. Esse verbo saber é o verbo-chave para entendermos a verdadeira esperança do cristão. Essa palavra sabemos vem do verbo saber. É uma convicção que se fundamenta no conhecimento teórico e na prática. Ou seja, essa convicção, sabemos, ela vem do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, e não só do conhecimento, mas esse sabemos tem que ter a prática, tem que ter ações, tem que ter evidências do ensino da palavra de Deus. E já a palavra manifestar, que está aqui na parte B do texto, e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Manifestar no grego significa parousia, significa a segunda volta de Cristo, quando Ele vier. Louvado seja Deus. Ou seja, o que o apóstolo João está falando aqui para nós cristãos é que devemos saber que a nossa maior esperança é anseiar pela volta de Cristo para sermos semelhantes a Ele. Aleluia!
porque naquele grande dia veremos como Ele é, e Ele nos dará um corpo glorificado. Esse dia será o dia mais importante da história para a humanidade, será o dia mais importante da história da igreja. Será o dia da gloriosa volta do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa semelhança se iniciou em nossas vidas quando fomos adotados pelo Pai em um novo nascimento. Essa semelhança com Jesus Cristo, ela nos gera esperança. Está descrita lá em Romanos capítulo 5. A esperança, ela tem que estar presente na vida de um cristão. Porque a nossa maior esperança é reinar eternamente com Cristo Jesus. E aqueles que foram adotados, aqueles que tiveram um novo nascimento, os frutos vão chegando na vida de cada um. A santificação vai chegando, o domínio próprio vai chegando. A benignidade vai chegando, a mansidão, a pureza, a paz, a misericórdia vai chegando. A humildade vai chegando também. Todos esses atributos está presente e estará presente na vida dos cristãos. Isso é a semelhança de Cristo, queridos. E nesse grande dia seremos perfeitos e íntegros, não só no caráter, mas no corpo. Ou seja, vamos ser transformados completamente no nosso caráter e no nosso corpo, pois herdaremos um espírito inabalável e um corpo glorificado. E essa é a maior esperança que um crente pode ter. A nossa esperança é sermos semelhantes a Cristo e vermos como Ele é. E para isso, queridos, para que venhamos a anseiar esse grande dia, para que venhamos a esperar esse grande dia, teremos que fazer o quê? Nos preparar por meio do Espírito Santo, nos purificar. E isso o verso 3 aqui vai descrever, que é a terceira verdade, a santidade dos filhos de Deus, que é a terceira verdade da nossa mensagem. O verso 3 descreve isso. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, se eu tenho uma esperança que Cristo virá me buscar, naturalmente eu me purifico, naturalmente eu me santifico, assim como ele é santo e assim como ele é puro. E o apóstolo João, ele não pede, ele não ordena os filhos de Deus que se purifiquem. Ou seja, aqui não é um mandamento, o verbo não está no imperativo, mas ele declara que é um fato que tem que estar presente na vida de um cristão. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Ou seja, ele está falando com naturalidade o perfil dos cristãos. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo, naturalmente, necessariamente, se purificam. Assim como Cristo é puro, queridos. Essa purificação, ela não é simbólica, ela não é cerimonial. Ela não é uma purificação religiosa. Ela não é uma purificação por meio de um óleo, mas é uma purificação eterna, uma purificação moral e espiritual. E a palavra aqui, pureza, que vem da palavra purifica, que vem da palavra pureza, purifica, que vem da palavra pureza. Esse verbo aqui, pureza, significa no grego agneia, que é a independência, a liberdade de mancha moral. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que se purificam, são independentes dos pecados. Eles não vivem mais por meio dos pecados, das manchas morais, mas eles vivem em uma nova dimensão. Eles vivem em novidade de vida. Eles estão livres, queridos. Não somos mais escravos não somos mais escravos do pecado.
nós dominamos o pecado. Porque nós podemos dizer não ao pecado por meio do Espírito Santo. Queridos, é a primeira virtude daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós seremos. O verso deixou bem claro, é a purificação, é a santidade. Nós estávamos perdidos, éramos inclinados pela carne, éramos depravados espiritualmente e moralmente. E qual era muito dos nossos prazeres presentes em nossas vidas? Muitas vezes era a mentira, era a competição, era o orgulho, era a vaidade, a injustiça, era a prostituição, era a concupiscência dos olhos, era a violência. Isso estava presente em nossas vidas, mas hoje não está mais e não é para estar, porque nós somos lavados e purificados pelo Espírito Santo. Éramos filhos da ira, dominados pelo pecado, mas agora somos filhos de Deus, adotados por Deus e criados em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Fomos salvos por Cristo. A salvação não é o fim de tudo, é o início de tudo. Fomos salvos para andarmos em boas obras. Efésios capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Não vivemos mais na prática do pecado, queridos, como os transgressores da lei de Deus. Não somos mais assim. Nós podemos até pecar, mas o pecado não estará mais como nosso Senhor. Em Cristo podemos mortificar o pecado, podemos resistir a ele e podemos dizer não às suas tentações. E quando vier aquelas propostas, queridos, quando vier aquelas tentações, você tem poder pelo Espírito Santo para dizer não, para se livrar dessas tentações que não glorificam o nome do Senhor. E para concluirmos, querido, essa mensagem, eu queria que os irmãos viessem a ler o verso 6. O que é que o verso 6 nos fala? E todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo o que vive pecando não viu e nem o conheceu. Já finalizando aqui essa mensagem, esse texto nos deixa bem claro que o verdadeiro cristão, ele permanece em Cristo e ele não é mais escravo do pecado. Os filhos de Deus têm uma nova vida, eles são gerados de novo em um novo plano, em uma nova novidade de vida, em uma nova situação de vida. Todo aquele que aguarda a volta gloriosa do Senhor permanece em Cristo, sendo preparado pelo Espírito Santo e se purificando de todo o mal. Amados, nós podemos até pecar, mas o pecado não nos domina mais. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Pelo contrário, quando nós pecamos, nós sentimos mal e nós confessamos e deixamos. Aqueles que permanecem em Cristo, esperam por Ele, andam em novidade de vida, têm comunhão com o Espírito Santo por meio da palavra. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E o Espírito Santo vai nos tornando a imagem e a semelhança de Cristo, até chegarmos a quê? A estatura de do varão perfeito. Louvado seja o nome de Deus. E esses são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que aguardam o Senhor, aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que se purificam e aqueles que andam em santidade. Essas são as evidências que o apóstolo Paulo descreve aqui, ou do apóstolo João descreve aqui, dos verdadeiros filhos de Deus. Oremos, meus irmãos, que nós venhamos a contemplar, que nós venhamos a praticar o que foi ensinado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos
por esse ensino, Pai, que o apóstolo João ensinou àquela igreja no primeiro século e que a Tua palavra nos ensina hoje, Pai. Que nós venhamos a aplicar essa palavra, Pai. Que não só sejamos conhecidos como filhos de Deus, mas que de fato somos e seremos filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus na nossa salvação. Esse é o propósito da execução desse plano na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Esse é o propósito do Espírito Santo nos capacitando a nos tornar semelhantes a Ele. Aleluia. Em nome de Jesus. É assim que te oramos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Então, queridos, queria agradecer a cada um de vocês que esteve nos assistindo. Terça-feira estaremos de volta em mais um Culto AME. Quinta-feira também teremos culto de doutrina com o nosso presbítero Edísio, né? Pelo YouTube, né? Curtem, deixe seu like, se inscrevam no canal da igreja, que você será grandemente abençoado por essa palavra. Também domingo terá o nosso culto de adoração ao Senhor, sendo ministrado pelo nosso pastor Laércio. E que também vocês não percam essas mensagens, que será ministrado pelo Espírito Santo e que nos trará uma nova vida por meio do Espírito Santo, que nos trará uma nova esperança por meio do Espírito Santo cada vez mais. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês para todos sempre. Amém. Fiquem na paz, queridos. Então até terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor.